Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance, junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos novamente com o programa Palavra de Deus Meditada. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 30 e capítulo 23, versículos 6 a 11, que vai nos dizer assim: Naqueles dias, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou e mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos. Depois fez trazer Paulo e colocou-o diante deles. Sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte era fariseus, Paulo exclamou no conselho dos anciãos: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso, armou-se um conflito entre fariseus e saduceus e a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve então uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei, do partido dos fariseus, levantaram-se e começaram a protestar, dizendo: Não encontramos nenhum mal neste homem. E se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, levando-o de novo para o quartel. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: Tem confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que sejas também minha testemunha em Roma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, essa palavra de hoje, de Atos dos Apóstolos, vem falar um tempo onde São Paulo está preso. Então ele vai tentar se defender ali e ao mesmo tempo ele evangeliza, né? Porque a palavra de Deus vai falar assim, naqueles dias, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou e mandou reunir o chefe dos sacerdotes. Então quer dizer, ele estava sendo preso, estavam querendo saber por quê. São Paulo, mais uma vez, ele vai defender a sua fé. Ele vai falar da esperança na ressurreição. Ele não se omitiu, ele não mentiu, ele não quis, digamos assim, deixar de sofrer as consequências por causa do Evangelho. Ele falou a verdade. Quando ele fala, então, que, irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Quer dizer, ele estava mostrando a verdade, que Jesus havia dado a ele essa missão de falar a verdade, de falar sobre a ressurreição dos mortos, de falar sobre a ressurreição, uma vida eterna, o reino de Deus. Assim como Jesus veio ao mundo e mostrou para as pessoas que Deus sim tinha um plano de salvação para que todos nós pudéssemos ter o reino de Deus novamente aberto a nós. Assim, São Paulo dá essa continuidade de evangelizar, de falar sem medo das consequências. Meus irmãos, o cristão verdadeiro, ele não tem medo de evangelizar. Ele não tem medo de olhar para as suas prisões, digamos assim, tudo aquilo que o mundo quer aprisionar um homem, uma mulher de Deus, para que ela possa se calar, para que ela possa ter medo de evangelizar. Então nós precisamos entender que, como São Paulo, hoje também nós somos, digamos assim, prisioneiros dentro da nossa verdade. Muitas vezes nós não temos a nossa liberdade de viver como realmente cristãos. Muitas das pessoas, por causa
da exigência, digamos assim, do evangelho, por causa que muitas e muitas vezes Deus nos chama para renunciar à nossa vida, os nossos sonhos, as pessoas ficam prisioneiros dentro dela e ao mesmo tempo que querem evangelizar, elas têm medo de evangelizar. São Paulo hoje ele vai mostrar que o verdadeiro cristão é aquele que anuncia a verdade. Interessante que dá esse conflito todo, São Paulo volta para a prisão. Então, quer dizer, ele tentou fazer a sua defesa, mas eles não aceitaram, queriam matá-lo porque ele falou a verdade. E aí a gente pode observar algo, meus irmãos. Quando as pessoas elas são ignorantes da palavra de Deus, dos sonhos de Deus, da bondade de Deus, da vontade de Deus, do plano de Deus, essa confusão acontece. Porque elas tentam, assim, fazer com que a palavra de Deus ela seja, digamos assim, apagada. A palavra de Deus ela seja destruída. A palavra de Deus ela seja confundida. Assim como esses homens, grande atrito aconteceu. E aqui vai falar a sua palavra que então alguém vai, tira São Paulo daquele lugar, coloca ele na prisão de novo por medo dele ser morto. Mas o mais bonito disso tudo é que o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: tem confiança, tem confiança. Quer dizer, ele passava por aquele momento de dificuldade, mas ele sabia em quem ele colocava a sua confiança. O Senhor vem falar: tem confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que sejas também minha testemunha em Roma. Quer dizer, Jesus em nenhum momento falou: olha, eu vou tirar você deste lugar que querem te perseguir. Não. Você deu testemunho de mim aqui. Agora eu quero que você se prepare, porque você vai dar o testemunho em Roma, em outro lugar. Quer dizer, Deus tinha propósito para aquele servo. Deus tinha aquele chamado, onde ele sabia que Paulo iria morrer por causa do evangelho. Mas em nenhum momento Deus, então, faz com que fique mais leve a cruz de Paulo. Não, Deus tinha um propósito. E Paulo, então, lhe respondia com amor, com a verdade que é Jesus Cristo, e ele sabia a missão que ele tinha. Meus irmãos, quando eu e você sabemos a missão que Deus nos dá, nós temos um caminho a seguir. Muitas e muitas vezes a gente se depara com situações, com dificuldades no meio do caminho quando nós somos de Deus, mas Deus é conosco. Aqui Jesus vai falar: tem confiança. Então a palavra de Deus, eu quero dizer isso para mim e para você: coloca a sua confiança em mim e siga-me. Coloca a sua confiança em mim. Tudo que você está vivendo por causa do evangelho, tenha confiança, seja meu testemunho. E vai ser luta mesmo, vai ser dificuldades mesmo. Mas qual é a nossa recompensa? A salvação. Meus irmãos, é isso que São Paulo tinha, a certeza do céu. Ele tinha a certeza daquilo que ele estava fazendo. Eu e você, talvez, a gente acaba se perdendo no meio do caminho. Mas hoje o Senhor nos chama a sermos esses homens e mulheres que busquem encontrar o Senhor. Tenha confiança nele e faça isso, dar o seu testemunho. Qual testemunho? Testemunho que Jesus vive e é o Senhor. Testemunho que nós temos um Deus que ressuscita os mortos. Testemunho que nós temos um Deus que nos leva para o céu. Testemunho que nós temos um céu nos esperando. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Tudo isso que nós vivemos vai passar. O amor de Deus vai permanecer. E o eterno, ele é eterno e nos espera. Que o Espírito Santo possa te convencer disso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.